Bom, gente, 9 horas, entrando no ar. O nosso programa hoje, cujo tema principal é o transtorno opositivo transtorno desafiador de oposição, que agora tem outro nome, né? É TOD. A gente vai ver daqui a pouco sobre isso. Nós temos, na realidade, dessa vez, 3 assuntos importantes. O primeiro, mais importante dele, é exatamente o TOD, ou seja, como eu coloquei, falta de limites ou transtorno desafiador de oposição, né? O outro assunto importante que nós temos é sobre me pediram, muitos adolescentes pediram, é a escolha da profissão e o mito da caverna, que é o vídeo nosso que fala sobre esse assunto, né? E o terceiro assunto, que não sai da baila de jeito nenhum, é um assunto super importante, que tem dado muita polêmica, é sobre a maconha. Ou seja, a maconha e demais medicamentos, demais drogas, medicamentos, etc. E o assunto vem justamente por causa do mal entendido que tem sido atacado constantemente, como se eu estivesse falando mal de medicamento, de que maconha é um medicamento. Bom, mas é o terceiro assunto. A depender das perguntas, etc., e da possibilidade em questão de tempo, nós vamos então abordar mais os outros assuntos hoje também, relacionado ao GC-MAF, do autismo, e um novo grupo sobre autismo também, muito importante. Os próximos cursos de autismo e de deficiência intelectual que nós vamos dar. Então, o primeiro curso que nós estamos dando geral, em vários estados do Brasil, é o do entendimento completo do autismo. O curso de extensão universitária, de formação e atualização. Em seguida, vem o de deficiência intelectual, também falando bastante coisa sobre a deficiência intelectual. E um terceiro curso, que já será mais para o final do ano, de metodologias inclusivas, tá? Então, nós já fizemos aqui na Bahia, algumas cidades, já fizemos a parte da metodologia no Pará, em Ipixuna, em Aurora, no Pará, e vamos fazer agora o autismo de novo em Itaberaba, vamos fazer a deficiência intelectual em Passo Fundo, e assim sucessivamente. Eu vou avisando aos poucos, tá? Teremos também, logo depois de Passo Fundo, teremos de novo aqui na Bahia, autismo em Santo Amaro da Purificação. Então, a sequência vai ser a seguinte, para a gente não se perder, tá? Nós começamos agora com Itaberaba, na Bahia, com o curso de formação do autismo, né? Com todas as novas informações. Em seguida, nós estaremos fazendo palestra em Seabra, mas não foi nada marcado, não iremos então dessa vez. Depois, nós vamos voltar a Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde faremos o segundo curso da sequência. O segundo curso vai ser, então, deficiência intelectual, para que todos possam ficar conhecendo exatamente os detalhes do autismo, os detalhes da deficiência intelectual, como adaptar metodologias para que eles cresçam, para que a gente salve essas crianças, né? Em seguida, nós teremos em Itabuna um curso de medicina psicossomática, que tem tudo a ver com tudo que nós estamos falando. Ou seja, é um curso para médicos, para psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, etc., sobre a parte importantíssima do corpo humano, que é a interferência entre o emocional e o corpo, né? Isso vai ser em Itabuna, nos dias 25 e 26 de agosto. Esse curso eu recomendo que todo mundo faça. É muito importante nós termos essa noção do como a emoção interfere no nosso organismo. É super importante. Então vai ser lá na Clínica Persona, em Itabuna, no dia 25 e no 26 de agosto. Em seguida, nós vamos fazer algumas palestras e treinamentos em Canarana, também no estado da Bahia, sobre educação inclusiva, né, sobre autismo, sobre deficiência, etc. Em seguida, teremos o curso completo de autismo em Santa Amaro da Purificação, dia 1º e 2 de setembro.
setembro. Em seguida, teremos Belém do Pará, ou seja, Pará, Ipixuna, Aurora, Ipixuna principalmente, onde nós vamos chegar no sábado, na sexta-feira, dia 21 de setembro. Sábado estaremos reunidos com os jovens da Igreja Católica em Ipixuna. Domingo teremos uma palestra no seminário de pedagogia numa faculdade lá. De segunda a sexta estarei, então, nas escolas de Ipixuna do Pará, para nós fazermos uma formação dos professores, pais, alunos, etc. E dia 29 de setembro estarei no Rio Grande do Norte, Natal, no Rio Grande do Norte, 29 e 30 de setembro. E dia 1º, Salvador de volta. E teremos, então, em outubro, 20 e 21 de outubro, para quem já quiser se preparar, um curso também de formação completo de sexualidade humana na Clínica Persona em Itabuna, na Bahia. E Passo Fundo, a terceira parte da sequência do nosso curso será no dia 9, 10 e 11 de novembro, que será sobre todas as metodologias educacionais mais importantes que existem. Isso é o que está marcado hoje. Naturalmente, os 3 cursos vão ser dados também no estado do Pará. Essas 3 formações vão ser dadas no estado do Pará naquele período. Qual é o período do estado do Pará? De 24 de setembro até 28 de setembro, durante a semana. Ok? Então, esse é o nosso roteiro mais próximo, né? Bom, agora vamos falar sobre o TOD, que é o nosso tema de agora. Eu queria aproveitar para solicitar quem fosse entrando, quem estiver entrando, que curta, tá? Para que a gente veja o número de pessoas que tenham uma noção exata de quem está aí, né? Bom, vamos lá então para o TOD. Vamos entender o que é o transtorno de oposição desafiante. Esse é o nome oficial, tá? Transtorno de oposição desafiante, se bem que já mudou, tá? Na realidade, é mais um nome criado para tentar entender comportamentos provocadores, desobedientes e perturbadores em crianças e adolescentes, mas comportamentos esses que não apresentem ações delituosas, digamos assim, agressivas, nem antissociais muito graves, já que, nesse caso, o enquadramento já é outro. Aí o enquadramento já passa a ser de transtorno de conduta, que é muito mais sério. Aliás, é exatamente direcionado para o transtorno de conduta, ou que o TOD, se não for tratado corretamente, pode evoluir. Então, o TOD é importante, porque aí poderá significar aumento da agressividade, surgimento de delitos, abuso de drogas e um monte de outras coisas. Então, o TOD não é brincadeira, tem que ser observado, tem que ser tratado, mesmo que a gente descubra que ele é falta de limites. Porque uma vez havendo a falta de limites, o cérebro se enquadrou numa não necessidade de se limitar. Então, surgiu o transtorno. Então, o transtorno surgiu de um problema de educação equivocada, mas surgiu. Então, a partir do momento que ele está aí, tem que ser tratado. Não tem jeito. Bom, para os meus amigos que são médicos, terapeutas, etc., para ajudar os profissionais, como é que se enquadra o TOD nesse CID atual? Porque, por enquanto, o CID que a gente está usando é o CID-10, né? Que é o que está sendo usado pela medicina. No CID-10, ele está enquadrado na categoria F, como distúrbio de conduta, tá? Que é o F91, fazendo parte daquele grupo de F90 até F98, com todas as classificações ali. Eu não sei ainda como é que ele está no CID-11, não li o CID-11 na parte do TOD ainda. Mas acredito que seja muito mais fácil de enquadrar no novo CID que vai chegar, porque ele já melhorou bastante coisa. Inclusive, ele pegou muita coisa do DSM-4, do DSM-5, que já estão bem evoluídos em termos de enquadramento desses transtornos, desses distúrbios, etc. Esse negócio que eu estou falando, CID-10, CID-11, DSM-4, DSM-5, que coloca tudo que é transtorno, com número, letra, etc., muita gente diz, para que tanta coisa? Não, isso é necessário. Isso é necessário
para que todo mundo fale a mesma língua, tá? No mundo todo. Ou seja, quando você quer enquadrar, quer descobrir, conversar com outro cientista, com outro pesquisador, com outro médico, clínico até, sobre uma determinada doença, como tem sido o tratamento, quais têm sido os resultados, quando você coloca a letra e o número, fica muito mais fácil, porque é internacional. Né? Então, se você for traduzir, às vezes a tradução é correta, mas com a letra e o número é internacional. Então, no DSM-5, que possivelmente seja como está no CID-11, ele é tratado, ele é dito que é o quê? O que é o TOD? É humor raivoso, irritável. Então, ele é enquadrado em três coisas diferentes. Uma é essa parte. Quando o humor raivoso e irritável é um dos enquadramentos. O que significa humor raivoso e irritável? É quando a criança ou adolescente perde a cabeça com frequência, fica facilmente incomodada, se sente irritada a maior parte do tempo. Então, esse é humor raivoso e irritável, assim que está enquadrado. Não sei se está assim no CID-11. Se vocês já tiverem o CID-11 acesso a ele, verifiquem. Mas eu acredito que esteja mais ou menos assim. O outro enquadramento é comportamento questionador e desafiante. Bom, esse tipo de comportamento questionador e desafiante, por coincidência, é como eu recomendo que muitos alunos sejam. Tá? Até, mas só que não é da maneira do transtorno. Eu recomendo porque, a partir do momento que a gente treina, prepara nosso aluno a ser questionador e desafiante, lógico que ele vai evoluir muito mais. Mas o comportamento questionador e desafiante que está no DSM-5 tem a ver com o transtorno. E aí vamos ver o que ele diz, o que é isso? É quando a criança questiona qualquer autoridade ou adulto, como pais, professores, familiares, etc., recusando-se a obedecer a pedidos, quebram regras de forma deliberada, incomodam os outros de propósito, não assumem responsabilidade pelos seus atos, culpam os outros pelo seu mau comportamento, culpam os outros pelo seu mau comportamento. Tá? Ou seja, não é bem o que eu faço. O comportamento questionador desafiante que eu estimulo é o comportamento de questionar com fundamentos, estudar, questionar, etc. E a terceiro enquadramento do DSM-5, que pode estar no CID-11, é o chamado de índole vingativa. Então, são enquadrados nesse terceiro item aqueles que são rancorosos e demonstram ações vingativas de vez em quando. Tá? Por que esse rótulo? Tá? Bom, é o tal negócio. Como eu falei, eu não gosto de rótulo. Mas é o único jeito de nós falarmos, como eu disse, a mesma linguagem, por isso que o CID faz isso, para que nós possamos pesquisar e até encontrar um tratamento e até cura. Né? Por que eu não gosto de rótulo? Eu não gosto por causa do processo educacional. Tá? Toda vez que nós, na educação, ficamos preocupados com o rótulo, ou seja, o diagnóstico de uma criança, o laudo médico de uma criança, isso normalmente nos atrapalha. Por quê? Porque nós ficamos bloqueados nas nossas atividades de desenvolvimento cognitivo, intelectual e até emocional. Né? Então, por isso que eu não gosto dessas rotulagens, eu não gosto de laudo médico, eu não gosto de diagnóstico, etc., na educação. Na educação, eu acho que isso só atrapalha a gente. Tá? Eu prefiro ir pesquisando as causas, verificar se nós podemos, na própria educação, interferir com as causas, procurando descobrir metodologias para nós desenvolvermos a intelectualidade da criança que tem alguma coisa dessa, independente do laudo do diagnóstico que tem. Por falar em causa, vamos ver as causas do TOD, desse transtorno? Algumas das causas mais aceitas pelos estudiosos da psiquiatria, da educação e da psicologia, tá, são o seguinte: maus tratos infantis, como abuso físico, abuso sexual, é uma das causas. Negligência na educação, negligência com a pessoa, é outra causa. Abuso emocional, é outra causa. Método educacional bruto ou punitivo em excesso. Tá? E falta de limite. Então, vocês veem, maus tratos infantis causam um monte de outras coisas.
Negligência, não tem nem dúvida. Todo tipo de abuso, até o emocional, no bullying, por exemplo, atrapalha o desenvolvimento da pessoa emocionalmente. Agora, método educacional bruto, punitivo em excesso, realmente, mas tem que tomar cuidado, que a falta de limites não pode ser confundida com isso. A falta de limites também é super importante nesse desenvolvimento do TOD. Tá? Há algum tempo eu achava entusiasta daquela ideia de que o TOD é resultado da falta de limite. Na realidade, eu nem falava só isso. Eu dizia que TOD era falta de surra. Na realidade é, também. Mas tem outras causas. Tá? Hoje, inclusive, a falta de limite, que eu chamava de falta de surra, mas não pode mais falar, por causa da educação hoje, que os politicamente corretos acham que não se deve botar de castigo, não se deve dar surra, não se deve nem dizer não à criança, né? Eles começaram a me criticar tanto que eu tirei o falta de surra e mantive apenas o falta de limite. Falta de limite não tem nem dúvida, que é claro, né? Mas mesmo sendo falta de limite, ocorrem alguns aspectos que são neurobiológicos e são importantes, mostrados por diversas pesquisas que estão surgindo agora em laboratório. Tá? Embora eu acredite que alguns desses aspectos podem ser resultado da própria falta de limite. Repare, por exemplo, no TDAH, que eu já comentei aqui. O TDAH, a falta de desenvolvimento das redes neurais, que tem que ser estimulada pelo metilfenidato, elas não se desenvolveram justamente por falta de limite. Então, obviamente, existe o defeito. Tem um defeito neurológico, atrofia nessas redes neurais. Mas por que elas não se desenvolveram? Porque as nossas redes neurais só se desenvolvem sob demanda. Então, se essa criança podia tudo, o cérebro dela não desenvolveu as redes neurais de autocontrole. Isso eu falo na hora que eu comento sobre o TDAH. A mesma coisa no TOD. Ou seja, óbvio que a falta de limite não desenvolveu redes neurais importantes. E aí a criança fica com todos esses sintomas do transtorno de oposição desafiante. Tá? Bom, por quê? Não tinha necessidade dela ter autocontrole. Tá? Ela podia fazer o que ela quisesse, os pais deixavam ela livre. Então não tem por que desenvolver essas redes neurais. Mas vamos aos aspectos neurobiológicos que já estão sendo encontrados, sem descartar a falta de limite, certo? Bom, um dos aspectos é o seguinte: os TOD têm níveis de andrógenos adrenais muito mais elevados que o das crianças que não têm TOD. Ou seja, andrógenos adrenais são mais elevados. Então, já é um sinal que pode ser identificado pelos exames. Outra, as frequências cardíacas das crianças que têm o TOD são mais baixas que as crianças que não têm. Mas quando essas crianças que têm TOD são provocadas ou ficam frustradas, esses níveis aumentam de tal forma que ficam mais elevados que as crianças que não têm TOD. Então, veja, as crianças que têm TOD têm frequências cardíacas padrão, tipo, digamos, uma frequência padrão. As TOD menores, exceto na hora que elas estão frustradas ou são provocadas, que ultrapassam as crianças que não têm TOD. Tá? Bom, então elas têm uma oscilação muito grande das frequências cardíacas. Outra, os TOD apresentam níveis mais baixos de dois ácidos. O ácido que é 5-HIAA, que é hidroxindolaxético, um nome complicadíssimo, né? E o outro ácido é o homovanílico. Tá? Então, esses dois ácidos, eles têm nível mais baixo. Também é uma maneira de o exame de laboratório perceber-se que existe o TOD, que não é só malcriação, etc. Tem o TOD que tem que ser tratado. Então, vejam, tanto a baixa frequência cardíaca como o baixo nível desses dois ácidos são compatíveis com uma coisa chamada hipoativação do sistema nervoso autônomo, que é característico do TOD. Ou seja, o sistema nervoso autônomo está hipoativado. Então, ele não está ativado normalmente. Tá? Então, isso são coisas que podem ser descobertas nos exames clínicos, tá, de laboratório. Foi achada também uma relação do TOD com um gene chamado DAT. Tá? E isso ocorre quando a mãe fumou durante a gravidez.
Então, isso mostra também uma outra coisa, que existe uma interação genética ambiental para o transtorno. Ou seja, durante a gravidez, fumar é um perigo. Imagina a droga. Né? Então, o TOD pode ser provocado por a mãe fumante durante a gestação. Né? Agora vamos ver o aspecto cognitivo no TOD, ou seja, capacidade de aprendizagem. Uma coisa interessante é que tem sido observado que as crianças e os adolescentes que têm TOD têm o dobro da possibilidade de encontrar soluções agressivas aos problemas que são apresentados a eles. Então, eles têm mais capacidade de soluções diferentes, que mudem tudo, lógico, né, pelo comportamento deles. Então, isso é uma parte positiva de quem tem o TOD. Se nós pudermos aproveitar a parte positiva e tratar a parte negativa, nós temos aí excelentes profissionais. Né? E as famílias das crianças que têm TOD? A maior parte dos TOD vem de disfunção familiar. Mães que se sentem incompetentes ou que acreditam que não devem dizer não ao filho nunca. Tá? Muitos desses pais apresentam transtorno de personalidade antissocial, transtorno por abuso de substância, sejam elas lícitas ou ilícitas, tá? Que é muito importante a gente ver que quando a gente fala abuso de substância, consumo de droga, essas coisas todas, nós estamos falando tanto das drogas lícitas como ilícitas. E quando as pessoas reclamam comigo, você está falando da maconha, maconha não é droga. É droga, todo medicamento é uma droga. Maconha é um medicamento também, cocaína é um medicamento também. E medicamentos são drogas. Né? Todas têm efeitos colaterais. Né? Outra coisa, a criança com TOD, ela tem muito mais dificuldade no relacionamento com as suas mães do que as crianças que não têm TOD. Tá? E elas têm maior dificuldade do que as próprias crianças que têm problemas psiquiátricos. Ou seja, muita criança que tem problema de esquizofrenia, tem outros tipos de problema psicogênico, tem mais facilidade de relacionar com a sua mãe do que as crianças com TOD. Vejam só a diferença entre o TOD e todo o resto. Né? Então, é importante e temos que tomar cuidado. Outra coisa, o TDAH. Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, para quem não sabe. Né? O TDAH é um fator de risco para o desenvolvimento do TOD. Então, se a gente está com uma criança que tem TDAH, nós temos que tomar todo cuidado para diminuir os sintomas o mais rápido possível, porque caso ele não seja tratado, ele pode vir a se desenvolver, pode vir a evoluir para TOD. Tá? Bom, agora vamos ver o seguinte, como é que a gente identifica uma criança com TOD? Entre 18 meses e 24 meses, tá? Que é aquele negócio da criança, os terríveis 2 anos. Eu só tenho medo de criança de 2 anos. Por quê? Eu não tenho, é ao contrário. Porque a criança de 2 anos é a criança que está no estágio sensório-motor. Ou seja, uma criança que começa a experimentar seus músculos, sua atividade motora, começa a querer subir no banquinho, numa coisa, etc. E ela precisa fazer isso. Ela precisa dar vazão a isso para sentir competência nisso. Isso naquele livro meu, Afetividade na Educação, tá? Tem na página 81 em diante, fala sobre esse tipo de criança, né? Sobre essa evolução da criança. Pois bem, então é normal que a criança, querendo expressar a sua autonomia, que é a hora dela expressar a sua autonomia, ela se comporte mal. Bom, então ela se comportar mal não é uma coisa tão irregular assim. Ela acaba se comportando mal. A gente é que tem que saber educar. Agora, quando é que a gente sabe que ela está apenas se comportando mal e precisa apenas de limite, ou é uma patologia, ou já está desenvolvendo alguma patologia? Bom, a patologia começa quando essa fase, que é a fase sensório-motora, com o comportamento irregular, ela persiste de forma anormal mais intensamente do que nas outras crianças da mesma idade. Então é interessante fazer uma comparação. Eu não gosto de comparação, mas a senhora tem que fazer. Para que a gente possa saber se a nossa criança está fazendo isso, está normal ou está muito mais intensa que as outras crianças. Se estiver muito mais intensa, a gente já começa a ter que desconfiar e tomar um certo cuidado. Tá? Clinicamente,
percebe-se que essa criança tem baixo nível de serotonina no sistema nervoso central. A serotonina é que deixa a pessoa alegre, feliz, satisfeita. Então, essa criança não vai estar alegre, feliz, satisfeita o tempo todo. Tá? Esses transtornos podem estar presentes no TDAH, pode estar presente em transtorno cognitivo, pode estar presente em retardo mental, que é um dos cursos que nós vamos dar esse ano também. Tá? Então, todos esses transtornos podem estar presentes em tudo isso, ou seja, o TDO pode estar no TDAH, no transtorno cognitivo e no retardo mental. Já o transtorno de conduta, tá, que nós falamos rapidamente dele antecipadamente, falamos que se o TOD não for tratado, pode evoluir para transtorno de conduta. Veja, o TDAH, se não for tratado, pode evoluir para o TOD. O TOD não tratado pode evoluir para o transtorno de conduta, que é muito mais sério. Ele pode ser uma progressão natural do TOD, sim. Principalmente daquele tipo que nós falamos, que é o raivoso irritável e o vingativo. Tá? Normalmente a gente vê isso naquelas crianças que estão sempre brigando e estão sempre praticando bullying. Então, a criança está sempre brigando, está sempre praticando bullying, olho nelas. Elas podem estar com TOD. Então, vamos ver o que existe hoje sobre tratamento para essas crianças. Bom, a maioria dos tratamentos para alcançar todos os transtornos, síndromes, comportamentais, etc., das crianças, o primeiro tratamento mais eficaz chama-se treinamento parental. Já viram tudo, né? Ou seja, o primeiro treinamento é dos pais. O primeiro tratamento é treinar os pais, treinar as famílias. Por quê? Porque a intervenção familiar é básica para todo tipo de distúrbio e transtorno que aparece nas crianças. Não que os pais provoquem o aparecimento dos transtornos e das síndromes, de todos. Não. Os pais provocam, sim, o aparecimento de alguns. Mas muitos deles vêm com problemas de alteração genética, coisas assim. Mas a intervenção familiar é básica em todos os casos. Mas precisa treinar os pais por meio de terapias. E uma das terapias que eu tenho percebido e tenho visto que dá um resultado fantástico é a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. Né? Então, não que as outras não sejam válidas, toda terapia é válida, mas a terapia cognitivo-comportamental, eu tenho tido resultados e tenho recebido relatos de resultados muito bons, muito eficazes. Então, quem for terapeuta, utilize a sua terapia, vai dar certo. Mas quem estiver se formando em algumas outras terapias, tente fazer a terapia cognitivo-comportamental, porque ela realmente, eu tenho visto resultados muito bons dela. Né? Bom, outra coisa é ensinar aos pais como alterar os comportamentos da criança para desencorajar o comportamento opositor dela. Tá? Então, esse treinamento, os terapeutas sabem fazer. Então, nós temos que pegar psicólogo, terapeuta cognitivo-comportamental, terapeuta familiar, etc., para mostrar para eles como eles podem interferir na criança, no seu filho, para desencorajar o comportamento opositor. Uma das técnicas que todas as terapias utilizam é reduzir a atenção dada a ela. Ou seja, na hora que ela está com um comportamento desafiante desse, não dá a menor atenção, fingir que não está nem percebendo a existência da criança. E isso é uma coisa importante. Muita gente não consegue fazer, principalmente as mães ficam desesperadas quando a criança está com um comportamento agressivo, desafiante dentro de casa. Aí sai correndo para segurar a criança porque com medo que ela bata com a cabeça no chão, etc. O pai já não está nem aí, já deixaria. Né? A gente não pode fazer nenhum exagero nem outro. Nós temos que tomar cuidado para não se machucar, mas não dar importância. Porque se a gente der importância, muitas vezes a criança está testando a gente. E esse teste que a criança está fazendo, se nós dermos atenção a ela, já era. Porque ela vai usar aquilo contra nós o tempo todo. E outra coisa é reforçar e elogiar todo o comportamento bom dela, o comportamento adequado e, como eu disse, ignorar os comportamentos indesejados. Né? Terapias individuais, vivência é fantástica, vivência de valores humanos é fantástica.
onde as crianças possam interpretar e praticar respostas mais adaptativas ao ambiente, ao social, etc. Então, vivência é fantástico. Aquele Instituto Vivendo Valores tinha uma série de exercícios, livros inclusive, né, mostrando vivências de valores na educação. É fantástico. Quando você faz uma vivência, a criança sente o valor que está fazendo e ela se sente melhor. Outras são terapias onde as crianças possam aprender novas estratégias para desenvolver uma noção de domínio e sucesso nas situações sociais, com os colegas, com os familiares, etc. Por quê? Porque ela está utilizando uma estratégia que é negativa. Então, a gente fazendo ela aprender estratégias positivas para que ela exerça domínio, sucesso social, etc., com seus colegas, na escola, com a sua família, ela vai, aprendendo isso, ela vai abandonar o processo de opositor. Tá? Assim, fazendo assim, ela pode perceber que pode conviver com comportamentos menos provocativos, que ela não vai precisar mais desses comportamentos provocativos, porque ela tem outra maneira de chamar atenção, etc. Tá? E muitas vezes é um processo de chamar atenção mesmo. Né? É importante, tá, em todas essas crianças, todos esses transtornos, todas essas síndromes, todas as dificuldades de aprendizagem, tá, que nós estejamos preocupados na restauração da autoestima dessa criança. Tá? Toda criança, todo adulto, todo adolescente, quando ele está com a autoestima elevada, o seu cérebro, como eu digo sempre, trabalha a seu favor. Então o cérebro vai fazer de tudo para consertar tudo que está errado. Então eu nem falei de autoestima hoje, eu sempre falo, autoestima elevada, passo 1 para tudo. Elevar a autoestima, eu passo 1 para tudo. Agora vamos a uma parte que eu não gosto muito, que é a parte medicamentosa. Mas me perguntaram, eu vou falar. Eu, normalmente, sou contra o uso de qualquer substância química para esse tipo de comorbidade, tá? Mas, embora seja contra, os médicos prescrevem. Eles prescrevem, por exemplo, metilfenidato, a Ritalina, porque a Ritalina, segundo a medicina, segundo o padrão médico, tá, ela reduz sintomas opositores quando o TOD está em conjunto com o TDAH e com o transtorno de conduta grave. Então, quando ele está junto do TDAH, ou seja, ele foi uma evolução do TDAH, ou ele já está evoluindo para o transtorno de conduta grave, aí a Ritalina tem sido usada para diminuir os sintomas opositores. Tá? Não tenho acompanhado resultados, não. Muitos médicos têm dito que têm obtido resultado bom. Eu não vi ainda, mas eu acredito. Outra é a clonidina. A clonidina foi considerada eficaz para crianças com sintomas agressivos em TOD junto com o TDAH. Então, esses medicamentos estão sendo usados por muitos médicos quando o TOD se apresenta junto com ou o TDAH ou o transtorno de conduta. Tá? Outro medicamento que tem sido usado, aliás, para quase tudo, é a tal da risperidona. A risperidona, ela realmente melhora a parte da calma e da adesão social, etc. Mas isso tem sido observado em pacientes com baixo quociente intelectual. Mas não tem não tem surtido efeito, pelo menos, eu não tenho observado, em pacientes que tenham bom desenvolvimento cognitivo e intelectual. Ou seja, é como se a risperidona só melhorasse isso num paciente que não consegue um raciocínio bem feito, tem dificuldade de raciocínio e coisas assim. Tá? Agora, nenhum desses dois medicamentos mostrou eficácia quando o TOD está sozinho. Então, significa que o TOD sozinho é melhor fazer as terapias normais, a terapia dos pais, as terapias normais, e não usar esses medicamentos. Agora, se o TOD é evolução da TDAH, já evoluiu para TC, essa coisa toda, aí talvez seja conveniente o auxílio por meio desses medicamentos. Mas aí quem vai dizer é o médico. Tá? Eu não gosto. Eu acho que quanto mais nós pudermos fugir dos medicamentos, olha o que eu falei, quanto mais nós pudermos fugir dos medicamentos, melhor. De todos os medicamentos, todas as drogas, certo? Então, falando do TOD, né, que a gente falou quase metade do nosso programa,
A preparação das pessoas para a formação da família. Isso é importantíssimo. Nós estamos falando de terapia familiar, terapia parental, treinamento parental. Então, por que não treinar nossos alunos do ensino médio para a formação da família? Tá? Treiná-los para o período de gestação. Viu que nós falamos que o fumo na gestação é um elemento provocador do TOD? Então, se a gente prepara essas pessoas que vão constituir família, para que elas já saibam tudo isso, nossa, é uma maravilha. Né? Então, a gente preparar essas pessoas para formar família, como se dá a gestação, quais são as influências que são negativas ao filho durante a gestação. Bom, esse eu acho que é um dos principais elementos para prevenir o TOD. Tá? Então, é preparação das futuras famílias. Esse eu acho que é fundamental. Agora, isso é para prevenir. Agora, apareceu o TOD, a terapia cognitivo-comportamental parece que é o que dá mais resultado, lógico, aliado ao treinamento parental. Então, é a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, do paciente e da família. Tá? Embora mais difícil que o treinamento parental, tá, da família é mais difícil que o treinamento preventivo, lógico, né? Porque o treinamento preventivo você já prepara a família para não errar. Agora, você preparar a família para parar de errar, nem sempre é eficaz. Tá? E às vezes é complicado mesmo, bastante complicado. Porque eles já estão naquele vício, acho que está certo, educar é assim mesmo, eu acho que não tem competência, baixa autoestima, é um problema. Né? Bom, o uso de medicamentos, embora tenha sido uma prática médica, é bom sempre lembrar que traz efeitos colaterais que muitas vezes podem ser piores do que os próprios sintomas do TOD. Então, isso tem que ficar atento. Tá? Principalmente porque o TOD sozinho, como eu falei para vocês, ele nenhum desses medicamentos faz o efeito como nós gostaríamos, quando ele está sozinho. Tá? Então, isso é muito importante para sabermos, tá? Acompanharmos isso. Então, gente, isso é o TOD. Tá? Se alguém tiver alguma outra dúvida, algum comentário sobre o assunto, aí entre em contato comigo. Inclusive, é importante, deixa eu colocar aqui, que vocês, deixa eu ver se é aqui, mandem para esse e-mail meu aí, robertoandes@gmail.com, qualquer comentário que vocês tenham, inclusive para que nós possamos trazer como pauta para o nosso programa, ok? É importante isso. Bom, vamos agora ao segundo tema. Tá? Nesse segundo tema, foram muitos adolescentes que comentaram comigo sobre a escolha da profissão e fazendo referência àquele meu vídeo, que é o mito da caverna. Bom, o que é importante nesse aspecto que eu tenho dito muito? Por que eu falei sobre o mito da caverna? Muito a propósito, por causa da caverna dos meninos lá da Tailândia agora. Né? O seguinte, é que, na realidade, boa noite, Vitor, daqui a pouco estarei aí, setembro, estaremos juntos aí. E o que acontece? Dentro da caverna, eu sempre faço esse paralelo, por quê? É uma caverna como nós estamos vivendo permanentemente. Nós somos bombardeados por profissões padronizadas. Então, os pais, os avós, etc., o que eles fazem? Eles querem, de qualquer maneira, que o filho, o neto, seja advogado, engenheiro, médico, etc. E a pessoa acaba entrando numa dessas três profissões e depois pode se arrepender. Então, é muito importante que nós tenhamos muito cuidado em relação a isso, para nós não provocarmos uma decepção profissional, que vai formar um mau profissional. E isso a gente vê em todo lugar. Por exemplo, um médico que entrou para fazer medicina porque viu que medicina dá dinheiro, ou porque papai, mamãe, avô e tal, diz que é importante, é uma profissão de status social, aquela coisa toda, vai ser um médico que vai fazer um monte de besteira, isso a gente sabe. Ou seja, não vai ser um médico que vai estar dedicado à profissão, porque ele não gosta da profissão, ele está ali para ganhar dinheiro, ou para ter status, para mostrar status. Então, isso nós tem acontecido. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa história. Ou seja, a escolha da profissão tem que ser uma escolha de amor.
Por isso que eu falei no Mito da Caverna, no meu vídeo Mito da Caverna, que tem que sair da caverna. Sair da caverna significa, vamos olhar o mundo, vamos ver as outras profissões que existem, vamos pesquisar, vamos verificar se, de repente, uma profissão completamente diferente daquela que estou colocando na nossa cabeça, é uma profissão que a gente tenha capacidade de amar essa profissão. Por quê? Porque, obviamente, se você tem capacidade de amar essa profissão, você vai se desenvolver muito bem nela. E você vai ter resultados financeiros também, óbvio. Por quê? Porque você está se desenvolvendo numa coisa que você ama. Fora um outro detalhe super importante que eu costumo dizer a todo mundo. Gente, quando você acorda de manhã cedo e vai para o trabalho, porque você tem que ganhar o seu dinheiro para se sustentar, eu acho que não tem coisa pior. Por isso que eu digo para meus alunos que eu nunca trabalhei na vida. Aí eles acham engraçado. Ué, como é que você nunca trabalhou na vida? Você não está trabalhando? Eu digo, não. Todas as profissões que eu tive até hoje, todas as funções que eu exerci, todos os trabalhos que eu fiz, eram trabalhos que eu fiz por amor. Ou seja, porque eu amava aquilo, eu escolhi por amor. Então eu mudei, inclusive, diversas vezes de profissão, e todas as mudanças minhas foram por amor. Então eu nunca acordei de manhã cedo para ir trabalhar porque eu tinha que ganhar dinheiro para me sustentar. Não. E eu sempre acordei de manhã cedo para ir para o meu prazer. Então é diferente, você acorda mais animado. Por isso que eu quero que vocês, adolescentes, jovens, etc., pensem nisso e saiam da caverna. Pense numa profissão que você tenha essa condição de amar. Porque aí você vai sair para o seu amor, você vai sair para amar, fazer uma coisa que você ama. Aí, obviamente, você vai fazer muito mais bem feito. Você vai ter muito mais criatividade. Você vai ter muito mais resultado. Você vai ser bem visto naquilo. Vai desenvolver coisas novas naquela profissão. Pronto. Vai ser feliz. Tá? Ou seja, vai ter felicidade. Isso é super importante. Então, gente, isso é que significa sair da caverna. Ou seja, pensar, observar, analisar todas as outras profissões que estão por aí. Tá? E escolher aquela que você realmente ama. Agora, você escolheu uma profissão que você achava que amava e não conseguiu desenvolver amor por ela, analise se está na hora de trocar por outra. O que não pode é você estragar a sua vida fazendo uma coisa que você não gosta. Então vejamos que o trabalho é a nossa vida. Se nós estamos trabalhando todos os dias, já pensou, nós estamos todos os dias fazendo algo que é sacrificante, cadê a vida? Cadê o momento de viver, de aproveitar a vida? Então isso tem que ser visto. Tá? Eu falo, inclusive, para meus alunos, para todo mundo, que cada dia tem que ser planejado, cada dia, na sua íntegra, como se fosse o único dia da sua vida. Quando a gente pensa nisso, a gente já pensa diferente. A gente já começa a querer sair da caverna assim. Então, repare. Acordou, então planeja. Nossa, que maravilha. Para começar, eu acordei, então estou vivo. E agora, então, vou preparar meu organismo para que esse dia seja o melhor dia da minha vida. Tá? Então, o que eu recomendo fazer? Acordar um pouco antes da hora que você é obrigado a sair. Porque senão você vai acordar para fazer tudo correndo para sair. Você não vai preparar seu dia. Aquele dia vai ser empurrado com a barriga. Vai ser um dia perdido na sua felicidade, ou seja, na sua vida, que deveria ser uma estrada de felicidade. Então, acordou, acorde um pouco antes. E faça aquilo que eu recomendo no meu vídeo Reflexões sobre o Sentido da Vida. Deitado ainda, converse com todas as suas células. Faça-nas vibrarem. Como eu digo para todos os meus alunos, isso é aos poucos. Você não consegue fazer todas as suas células sentir a vibração celular de cara. Você consegue sentir nos pés, etc. Mas aos poucos você vai conseguir. Então, antes de levantar, sinta essa vibração. É como se você estivesse dando um bom dia a todas as suas 100 trilhões de células. Aí pronto, você planeja esse seu dia. Planeja esse seu dia. Acorde a tempo de poder tomar um bom café, que negócio de sair correndo, não dá tempo, não toma o café, vem cá.
E o prazer da alimentação. Ah, eu não gosto, eu não tenho vontade nenhuma de comer de manhã. Gente, a alimentação não pode ser uma obrigação, tem que ser um prazer também. Então, acordar um pouco mais cedo, preparar uma boa alimentação, um bom café da manhã, tá? Isso tudo é viver, é construir felicidade. Tá? Então, ah não, deixa eu dormir mais um pouquinho. Durma mais cedo ontem, deite mais cedo, para você poder curtir seu dia, porque aí você está construindo felicidade para você. E olha, eu não falei ainda da profissão, mas a profissão é exatamente o que nós teríamos que ter escolhido para nós sairmos bem. Então, tomar um bom café da manhã, com coisas que você gosta, coisas simples que você gosta. Aí sim, você vai então se preparar para o amor da sua vida, que foi a profissão que você ama. Então, por isso que ter escolhido uma boa profissão é básico. Aí você não vai encontrar problema, você vai encontrar desafios, mas que fazem parte, cada desafio desse, quando você conseguir resolver, é uma felicidade que venha mais para a sua vida. Então, o dia tem que ser assim. E tudo no dia que você fizer, tudo que você for fazer, faça com amor. Faça gostando. Desenvolva amor por aquilo. Tudo que você é obrigado a fazer, tente gostar. Treine, aliás, não é tente, treine gostar. Tá? Para chegar no final do dia, antes de dormir, tá? Você perguntar para você mesmo, valeu o dia? Aí você dizer, valeu, maravilha, o dia foi produtivo, produzi bastante. Aí é outra coisa, aí é uma coisa espetacular. Aliás, por falar nisso, lembrei de mais um detalhe. Antes de dormir, peguem a página. Vou ver aqui. Para quem tem esse meu livro. Cadê meu livro? É o Diário do Futuro. Ah, está aqui. Página 23 do Afetividade da Educação. Antes de dormir, pegue um caderno e faça o seu diário do futuro. Tá? Aí, mais tarde, quando nós nos encontrarmos, né, a partir do momento que você está fazendo o diário do futuro, vamos conversar sobre os resultados que ele já deu na sua vida. Tá? Então, façam isso. Isso é fundamental. Então, eu comecei a falar de quê? Do mito da caverna, a escolha da profissão. Falei da escolha da profissão e que seja uma coisa que você ame. Agora, muita gente vai reclamar com você. Por exemplo, nós temos o Philip Lowe. Philip Lowe, ele é um australiano que foi morar no Canadá e foi fazer o curso de medicina para fazer neurologia nos Estados Unidos. Só que ele foi fazer neurologia por um motivo, que ele descobriu que era exatamente no curso de neurologia que ele podia estudar o desenvolvimento das ondas cerebrais no cérebro da pessoa. Então, o amor dele era as ondas cerebrais, porque ele queria desenvolver alguma coisa e está desenvolvendo. Quem quiser descobrir quem é ele, o que ele desenvolveu, é Philip com P-H-I-L-I-P. E Lowe é L-O-W. Aí entra no Google, você vai descobrir. E ele, então, ele desenvolveu maravilhosamente bem durante todo o curso de medicina, sofrendo bullying de todos os colegas que diziam, cara, você está doido, vamos fazer neurocirurgia, que você vai ganhar dinheiro com isso. Aí ele disse, não, eu não estou aqui para ganhar dinheiro com uma coisa que eu não gosto, eu estou aqui para desenvolver uma coisa que eu gosto. Pois bem, os neurocirurgiões que se formaram com ele não estão com o mesmo resultado e sucesso profissional que ele, que não foi fazer neurocirurgia. Ele está desenvolvendo um equipamento maravilhoso de leitura das ondas cerebrais na área de Broca, que é a área da fala. Então, isso não serviu para Stephen Hawking, porque Stephen Hawking já faleceu esse ano. Mas vai servir para pessoas que tenham um desenvolvimento, uma falha no desenvolvimento da fala, mas que tenha a elaboração do pensamento correta. Então, a elaboração do pensamento está perfeita, mas ele não consegue falar, porque ele não consegue mexer com os músculos da boca. Então, esse equipamento vai fazer com que esse tipo de deficiência acabe. Ou seja, a pessoa pode, então, vai poder, então, com as suas ondas cerebrais, digitar no computador. Então, esse é um exemplo. Ou seja, Philip Lowe é um exemplo de quem escolheu a profissão, escolheu o que ele queria pesquisar
pelo amor que ele tinha aquilo, e não pelo dinheiro. Porque foi um tempo... Professores também, não foram só os colegas que fizeram bullying com ele, não, os próprios professores. Cara, você vai morrer de fome, venha fazer cirurgia, neurocirurgia. E tá aí. Os outros não morreram de fome, eu acho, não sei. Mas ele, pelo menos, está muito bem. Tá? Ele está muito bem mesmo. Então, esse é o caso do mito da caverna. Tá? Ou seja, a escolha da profissão. Os meus amigos adolescentes que quiserem mais alguma informação, entrem em contato comigo, perguntem, para que a gente possa ir mais em detalhe. Ou assistam o meu vídeo, que é no meu canal do YouTube, O Mito da Caverna. Tá? O Mito da Caverna no meu canal do YouTube. O canal, eu acho que todos vocês sabem, deixa eu ver se está aqui. É esse, youtube.com/c/Roberto Anderson, tá? Então, nesse canal tem tudo. Tá? Tem todos os vídeos. Outra coisa que, aproveitando, já que eu vim falar das outras redes sociais, outro dia me perguntaram, o Twitter seu, o Twitter meu é simples, é Roberto Anderson, tudo junto, tá? Só isso. E o... Deixa eu ver qual é esse aqui. Aqui nós temos o Instagram, que também o pessoal está perguntando, é Roberto Anderson 2014, né? E temos o blog. O blog é importante porque todos os vídeos e todos os artigos estão no blog. E vários alunos, várias pessoas perguntaram como é que poderiam adquirir os livros, ou pelas bibliotecas virtuais, né? Que é Saraiva, Cultura, Civilização Brasileira, etc., ou lá em Passo Fundo, a livraria Delta tem os livros meus também já para venda física, ou entrar no blog, robertoanderson.blogspot.com, e clicar na capa do livro que você quer. Aí ele vai pelo Mercado Livre. Né? Aliás, por falar nisso, vi que o pessoal está assistindo, mostrar aqui a minha visita à escola de autistas, lá em Passo Fundo. Tá? Uma escola que faz um trabalho espetacular. Nossa, o trabalho que essa escola faz é algo fantástico. Tá? E aqui estão os dirigentes da escola comigo, né, que estão levando esse trabalho. E isso é que chama-se trabalho por amor. No caso, eles fazem esse trabalho por amor. É fantástico. Porque de manhã eles pegam os autistas das escolas para fazer um trabalho de atendimento educacional especializado, e pela tarde pegam os autistas adultos, que é um problema sério. Ninguém liga para os autistas adultos. Então aqui está um grupo de autistas adultos que passam a tarde com eles, fazendo uma série de atividades, desenvolvendo. Essa criança, esse adulto autista que está com capacete, é porque ele tem convulsões, etc., e ele já quebrou a cabeça várias vezes, batendo a cabeça. Né? Então, eles resolveram, compraram, testaram e compraram esse capacete, puseram no rapaz, pronto, ele não quebra mais a cabeça. Compraram outro, mandaram para casa. Então, olha a dedicação dessa equipe. Rapaz, eu fiquei maravilhado com a dedicação dessa equipe na escola de autistas lá em Passo Fundo. Né? Aí, em agosto, vou visitá-los de novo, ver como é que eles estão. Fantástico. Né? Outra coisa muito bacana lá em Passo Fundo foi o lançamento do meu quarto livro. Né? Aqui foram meus amigos que estavam lá na minha palestra, dentro da livraria Delta, no lançamento do livro. Passo Fundo também, aliás, aí não foi Passo Fundo, foi na cidade de Paraí, que é a 1h30 de Passo Fundo, onde nós estávamos aí com os professores da rede municipal e as familiares, onde nós estávamos falando justamente sobre o autismo, né? Professores e os familiares. E foi um momento também bastante gratificante lá em Paraí. E aqui nós temos, cadê? Aqui que nós temos mais. Eu já mostrei. Tá. Paraí. Já mostrei. Eu queria mostrar essa cena, já mostrei, e essa daqui. Então, não, eu já mostrei tudo lá de Passo Fundo. Então, o que nós temos agora é
Apenas isso. Bom, então, gente, como nós vimos, tá? A escolha da profissão é realmente uma coisa super importante que nós temos que pensar. O outro tema que nós falamos, que vamos falar rapidamente, porque nós já estamos quase no final do nosso programa, que é a polêmica que está sendo causada sobre a maconha e outras drogas. Gente, todos os dias, parece que as pessoas não estão entendendo muito. Todos os dias, eu recebo ataques pela internet, principalmente nos comentários pelo YouTube, né? Comentários no YouTube, dizendo, não, mas você não entende nada disso, porque a maconha não é droga, etc., não faz mal nenhum, aquela coisa toda. Olha, gente, o problema não é esse de não fazer mal, não. O problema é que eu não sou contra coisa nenhuma. Um disse o seguinte, você fala mal da maconha, mas toma sua cerveja. Tem um vídeo seu que você está tomando a taça de vinho. Eu não estou falando mal de nada. Então, uma coisa importante que nós vemos é o seguinte, maconha, cocaína, LSD, tudo isso é medicamento. Lógico que é medicamento. A cocaína era usada na época de Freud para tratar uma série de sintomas e transtornos. Depois é que foram descobertos os efeitos colaterais e viram que os efeitos colaterais da maconha, da cocaína, de todas essas drogas que não são consideradas lícitas, e os efeitos são muito maiores do que as drogas lícitas. Esse é o problema. Então, todas as drogas, todos os medicamentos, vamos falar assim, para evitar a polêmica, todos os medicamentos têm efeitos colaterais. Todos eles. Inclusive o medicamento chamado maconha. A diferença grande entre a maconha, a cocaína, o LSD, o crack e em relação a risperidona, Rivotril, metilfenidato, Prozac, é que risperidona, Rivotril, metilfenidato, Prozac tem bula. Tá? Maconha, cocaína, crack não tem bula. Então, na bula, você descobre pelo menos parte dos efeitos colaterais. Não todos, porque nós sabemos que os laboratórios farmacêuticos omitem algumas coisas. Mas a maconha, a cocaína, não é entregue pelo traficante, então não tem embalagem, tem até embalagem às vezes, mas não tem nada dizendo quais são os efeitos colaterais. Então, essa é a grande diferença, você não fica sabendo. Então, qual é o meu papel? Não é falar mal da droga. Então, é bom que todo mundo que entre em contato, que assista meus vídeos, saiba que eu não estou falando mal. Eu apenas estou pronto para ajudar, como eu tenho feito, aqueles que, por terem feito uso continuado de alguma dessas drogas, começou a sentir efeitos colaterais tão graves que começou a ficar com medo de ficar esquizofrênico, de perder amor pela vida, de perder toda a vontade de fazer tudo. Ou seja, que são consequências comprovadamente resultantes do consumo continuado dessa erva. Tá? Quem quer continuar usando, continue. Não precisa de mim, eu falo sempre. Não precisa nem assistir meus vídeos. Porque não vai precisar de mim, vai precisar do traficante só. Agora, quem está sentindo isso, quer um estímulo, quer saber como a gente pode fazer para diminuir os efeitos, etc., aí esse eu apoio com o máximo prazer. Meus vídeos são para isso. Aí eu tiro as dúvidas desse grupo de pessoas. Os outros não precisam de mim. Então tem gente que entra dizendo, eu garanto que a minha vida com a maconha é muito mais feliz que a sua sem maconha. Eu garanto que não. Eu garanto que não. Porque quando a gente entra, uma das coisas que é muito importante todos saberem é que os prazeres que a maconha traz são exclusivistas. Ou seja, ela entra de tal forma na mente da pessoa que ela retira da pessoa a vontade de ter qualquer outro tipo de prazer que não seja fumar a maconha. Então, isso é uma das coisas que eu acho mais complicadas em termos de felicidade. Porque a vida da pessoa passa a girar em torno da necessidade do uso dessa droga. Já que, sem a droga, a pessoa não tem nenhum prazer mais na vida. Todos os prazeres necessitam do uso da droga.
Então, gente, é bom avisar os amigos, etc., que os vídeos que eu tenho sobre maconha, etc., eles só servem para aqueles que descobriram que entraram numa errada e que querem ajuda para sair dessa errada. É só isso, não é para quem quer continuar. Quem quer continuar nem é bom assistir meu vídeo. Tá? É bom não assistir mesmo. Tá? Então, gente, esse é o nosso encontro de hoje. Tá? Já são 10 horas. Na próxima quarta-feira nós estaremos, se Deus quiser, de novo aqui. Né? E vamos falar sobre os assuntos, já tem os assuntos planejados, mas entre em contato, mandem e-mail para mim, para dizer se vocês querem algum outro tema, como esse do TOD, né? Que foi solicitação também. Né? Bom, então, lembrando agora que dia 20, 21 e 22 de julho será o nosso próximo evento em Itaberaba, na Bahia. Então, Itaberaba, na Bahia, será o curso sobre autismo, dia 20, 21 e 22 de julho. Lá em Itaberaba, na Bahia, nós vamos fazer uma série de cursos também, talvez a cada 2 meses ou a cada 3 meses, seguindo a mesma sequência que nós estamos fazendo em Passo Fundo, e a sequência que nós não estamos fazendo de 2 meses, é no Pará, porque é muito longe. Então, no Pará, cada ida minha, nós vamos fazer uns 2, 3 cursos desses. Tá? Porque, por causa do deslocamento, né? Então, o próximo vai ser Itaberaba, autismo. Em seguida, como eu já avisei a vocês, será deficiência intelectual em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que vai ser 17, 18 e 19 de agosto. Tá? Porque, então, esses são os nossos 2 próximos eventos, que é autismo em Itaberaba, deficiência intelectual em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E depois eu digo os outros, se aparecer algum no meio do caminho, a gente avisa, ok? Então, aguardo vocês na próxima quarta-feira para a nossa conversa aqui. Agradeço a audiência de todos vocês, né, que vieram. E já estamos planejando, para o pessoal de Ipixuna do Pará, que entrou aqui, já estamos planejando o nosso esquema em Ipixuna. Em Ipixuna nós teremos, eu chego na sexta-feira, eu chego a Belém na sexta-feira, vou direto para Ipixuna do Pará. Hoje, sábado, nós estaremos com os jovens da Igreja Católica. Domingo de manhã teremos um evento para uma faculdade lá, numa cidade, no distrito próximo de Ipixuna. E de segunda em diante eu estarei em Ipixuna mesmo, fazendo diversos treinamentos, palestras, etc., na cidade de Ipixuna, ok? Então, até a próxima quarta-feira, nesse mesmo horário. Forte abraço para todos vocês e nos encontramos breve.